Daniel, capítulo de número 3, eu vou ler alguns versículos, ou citá-lo-eis. Vamos começar com o versículo 21, Daniel capítulo 3, verso 21. Estou a transitar, como vocês podem ver, e como sempre tentando otimizar o tempo. Daniel capítulo de número 3, se você contrastar com Daniel 6, bom, o livro profético de Daniel também pode ser nominado como livro histórico. Para nossa tristeza, isso é vexatório, é opróbrio, é humilhante, né? Mas isso também é sintomático. Porque o livro de Daniel divide-se, né, um mini apocalipse, junto com Zacarias, com parte do livro do profeta Ezequiel. Mas olha que interessante, o livro de Daniel de 12 capítulos, eu sei que há um apócrifo, Daniel 13 e 14, mas a gente vai ficar com a nossa Bíblia aqui, nominada no Brasil como evangélica. Eu não vou dizer Bíblia cristã, porque eu creio que a Bíblia católica também o é. Mas vamos ficar com a nossa, ok? Com a evangélica, aquela que nós mais fizemos uso. Então, 12 capítulos divisionados em duas grandes partes de 6. A primeira parte é a parte histórica do livro do profeta Daniel. Como nós gostamos mais de história, nós mais o conhecemos. E a outra parte que exige um pouquinho mais de ciência, né, um pouquinho mais de procura, nós infelizmente desconhecemos como a deveríamos conhecer. Claro que não dá para generalizar, mas num bojo como um todo, uma fatia maior é daqueles que conhecem a parte histórica e uma fatia menor daqueles que conhecem a parte profética. Então aquela história de que pensar dói faz muito lógica dentro disso. Então Daniel capítulo 3, você tem Deus livrando Daniel da fornalha e os 3 moços, que eu vou citar os seus nomes babilônicos que são mais conhecidos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ao invés de Misael, Azael e Azarias, ok? Então vamos lá. Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres na fornalha. Daniel, livres da fornalha. Daniel 6, Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres da cova, não caíram nelas. Já Daniel 6, o Daniel, né, personagem principal do livro que leva o seu nome, foi livre na cova e não da cova. Agora, como o propósito aqui é ser apenas uma meditação, a gente não verticaliza o assunto, e ainda há quem julgue, quem pense que o nosso canal ele é muito nichado. Imagina, isso que a gente fala aqui com superficialidade, tá bom? Então assim, eu até tenho problema com a superficialidade, porque como é que Deus vai depositar algo profundo em alguém que é superficial? Mas vamos ser superficiais, ainda assim alguém nomina-nos como muito nichados, desde o nosso vocabulário até a nossa forma de pensar. Mas a ideia aqui é ser tecer um comentário popular, ok? Bíblico e popular. Tentar associar essas duas ideias sem ser um comentário ou sem ser vídeos acadêmicos. Primeiro, eu não julgo-me capaz de gravar ou falar academicamente, embora eu ame ler, estudar. Eu chamo isso de livros consultas e ouvir quem academicamente pensa a Bíblia. Eu acho que a Bíblia pode e deve e merece ser lida, estudada, pregada academicamente falando. Mas a ideia aqui não é ser acadêmico, a ideia aqui é apenas ser bem raso mesmo, superficial, mas trazendo luz para o entendimento e aplicando isso em nossas vidas no cotidiano. Então Daniel 3:21, falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, é dito que aqueles homens foram atados, amarrados. Essa é a ideia do diabo, né? Amarrar-nos. Foi assim com Sansão, enfim, atados com as suas capas, com os seus calções e com os seus chapéus. Então, para quem acha que chapéu não é bíblico, você não leu ainda, e seus chapéus. Diz a Bíblia que também suas vestes foram lançadas dentro do forno de fogo ardente. Daniel 3:21. Então pense comigo, se Deus não se preocupasse com roupa como alguém apregoa, Deus não é farisaico, Deus não é fariseu, Deus não ilude-se. Você não pode travestir, maquiar diante de Deus, né? Ele me vê nua e cruamente, nua e cruamente, tá? Porém,
Deus preocupa-se sim. Então eu não visto-me para Deus, eu visto-me para os homens, ok? Por isso que a Bíblia fala que eles se envergonharam quando seus olhos foram abertos, falando agora de Adão e Eva. Então observe que todos estes três foram lançados com todos os seus apetrechos, vestes, chapéus, suas capas, lançados dentro da fornalha ardente. Porque a palavra de Deus diz-nos no verso 22 que a palavra do rei ficava apertando, então o rei não suportava mais ver esses jovens que estavam dispostos a morrer, mas estavam indispostos a pecar. Isso é maravilhoso. Nós temos uma geração que está com muita disposição para pecar, para fazer tudo que lhe agrada, mas indisposto a sacrificar. Então você tem aqui três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, que estavam dando-se, ok, a sacrifício se necessário for, tornando-lhe mártires e testemunho a fim de reter a sua fé. Como nós cantamos, né, Senhor, não vou dividir meu coração. Por quê? Porque a minha adoração, ela é exclusiva. Exclusivo é, vivo só para ti. Não abro mão do céu. Então isso é maravilhoso. Diz-nos a Bíblia que a palavra do rei aperta, e o forno estava sobremaneiramente quente, e o rei apressa-os, porque não queria que a temperatura do fogo baixasse. No livro de Hebreus, capítulo de número 11, estes são citados e é dito sobre eles que apagaram a força do fogo. Acho que é 11:34 de Hebreus. Eles não apagaram o fogo, apagaram a força do fogo. Então você imagina que o rei apressava para que os lançasse. De tal modo que, imagina o quenturão, gente. Você já chegou perto de uma fogueira? Isso é terrível. De tal modo que quando eles foram lançar, a Bíblia diz que os homens que o lançaram foram sapecados. Gente, isso aqui é um milagre extraordinário, é personalizado. Que Deus é esse? Aqueles que o lançam são sapecados, mas eles não. E mais, eles caminhavam, eles passavam. Então eu estou na fornalha, mas eu estou a passeio. Eu estou na fornalha, mas o fogo da prova não impede-me que eu caminhe, que eu prospere, que eu venha progredir, que eu venha avançar. Bendito seja Deus. E o fogo da fornalha serve-me apenas para desatar os nós que me prendem. Então deixe o fogo queimar. Porém, Daniel, capítulo de número 3, se eu chegar aqui mais pertinho aqui, tá balançando aqui, né? Porém, Daniel capítulo 3, verso 27, diz que ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, capitães do rei, todos eles admirados e pasmos por tudo que o rei diz. O rei perde a conta, lança 3, agora tem 4, e o quarto homem da fornalha você sabe quem é. E diz-nos a Bíblia que estes homens contemplaram, e vendo que o fogo não tinha tido poder sobre os seus corpos, nenhum só cabelo, diz-nos a Bíblia, de sua cabeça se havia queimado. Então prova que eles tinham cabelo, né? E nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Observe, eles não cheiravam nem mesmo fogo. Então esse mesmo fogo que queimou seus arquirrivais, queimou seus inimigos, aqui é Isaías, lembra 43, se passares pelas águas, se passarem pelo fogo, então é como os israelitas, a mesma água que não mata, que faz muralhas para que os filhos de Israel passem, é as mesmas águas que matam o exército de Faraó, carros e cavaleiros. E o mesmo fogo que não os queima é o mesmo fogo que queima seus arquirrivais, que queimam seus adversários. Agora o que eu quero que você dobre sua atenção, e é o motivo pelo qual eu gravo esse vídeo, é o fato de que as suas capas, as suas vestes não chamuscaram, não queimaram, nem mesmo cheiraram. Na Bíblia, capa, veste, vestimenta, fala do quê? Fala de honra. Você lembra da estola sacerdotal? Você lembra que rasgaram a túnica de Jesus, que era de uma peça só? Você lembra que na Bíblia, por vezes, em sinal de contristamento, de humilhação, eles rasgavam suas vestes? A ponto que Deus chama Joel para profetizar e dizer: eu não quero que vocês rasguem suas vestes, mas rasguem os seus corações. Então na Bíblia, vestes, ou a falta delas, fala de vergonha. Então isso é maravilhoso.
Por quê? Porque Deus prioriza pela honra deles. Então Deus não permite que os 3 jovens sejam desonrados. Nudez na Bíblia fala de vergonha. Eles não foram desonrados, eles não foram despidos. Suas vestes não sofreram alteração alguma. A Bíblia diz que suas capas não mudaram. Daniel 3:27. Então observe, isso aqui é para a gente dar glória a Deus de pé. Aqueles que honraram a Deus por Deus foram honrados. Deus não tem problema de reconhecer. Deus não tem problema de honrar. Pelo contrário, Romanos 13:7, dá honra quem tem honra. Então Deus o Senhor desonra seus inimigos. Deus o Senhor, aleluia, envergonha os teus inimigos. Mas aqueles que confiam em Deus jamais serão envergonhados, desde que creem nele. Não, por favor, gente, apologeticamente falando, não misture envergonhar-se com humilhar-se. Deus exige de nós outros que nós nos humilhamos diante dele. Então eu humilho-me diante dele, a fim de que eu não seja envergonhado por ele, mas reconhecido por ele. Não sirvo para ser honrado, mas quando sou honrado por aquele que honro, isso mostra o quanto aquele que honro sente-se feliz pela honra devota que eu lhe devoto. Logo, quando ele me honra, ele também está dizendo: eu estou agradando-me, isso me agrada. Como diz a Bíblia, cheiro suave às suas narinas. Eles não cheiraram fogo às narinas daqueles que o perseguiam, mas suas vidas foram como ofertas dadas a Deus e cheirou suavemente as narinas de Deus. Então pense nisso, medite nisso, para a glória de Deus. Essa prova, esse fogo não vai te envergonhar. Não é para a tua vergonha, é para a vergonha dos teus rivais e adversários. Desde que você esteja fazendo isso para a honra, para a glória de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Começou a balançar. Amém.